E o Flamengo vence a segunda partida consecutiva fora de casa e nesse momento vai assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. E na partida de hoje, ele decidiu o jogo mais uma vez. Eu estou falando de Arrascaeta, que foi decisivo contra o Vitória. Hoje foi ainda mais decisivo contra o Grêmio nesse vídeo. Eu quero comentar sobre essa partida, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino da notificação e já deixar o seu comentário. O que você achou da partida do Arrascaeta de hoje? Bom, primeiro tempo, no geral, eu achei que em determinado momento ele foi equilibrado, mas depois o Flamengo jogou muita bola e dominou o primeiro tempo da partida. Aos 3 minutos, o Arrascaeta chega, né, e consegue fazer o gol, que até o momento é o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro, superando o gol que até então era do Fortaleza. A Arrascaeta recebe uma bola ali em um contra-ataque que começou com o De La Cruz. Ele dribla o goleiro Volpi do Grêmio e consegue então marcar o primeiro gol do Mengão. E aí o Flamengo, até os 10 minutos, pelo menos no que eu assisti a partida, no que eu analisei, ele domina o jogo. O Flamengo consegue ocupar os espaços, apesar do Grêmio vir com um meio de campo bem povoado para querer anular o meio de campo do Flamengo, mas esqueceu que as pontas ficaram soltas, né? E a gente tem ali dois laterais que conseguem fazer esse corredor muito bem, que é o Wesley e o Alexandro. Bom, o Flamengo, como eu falei, aos 10 minutos ele dominava a partida. Depois, o Grêmio conseguiu encaixar a marcação, conseguiu trabalhar a bola e aí ficou um pouco equilibrada a partida. Eu acho que o Grêmio ele começou a dominar um pouco mais a chance, começou a chegar com perigo, criar as suas jogadas, tocar a bola, só que não durou muito esse equilíbrio no primeiro tempo. E aí, em um desses momentos em que o Grêmio ele estava melhor na partida, se encontrando dentro de campo, teve um lance um tanto quanto polêmico para quem não entende a regra do futebol, que é o quê? Se a bola chega, ela está no ataque e ela desvia no corpo do jogador e ela bate na mão dele, ou seja, jogador de defesa nesse caso, que era esse lance, não é considerado penalidade. E foi o que aconteceu. O Gerson estava próximo do lance, a bola desvia no corpo dele e vem na mão. Na interpretação correta do árbitro, ele decidiu não marcar o pênalti. Vai sair o áudio do VAR, com certeza. A gente vai ver se o VAR confirma a decisão de campo do árbitro ou sugeriu uma revisão. Ele preferiu manter o posicionamento dele, a interpretação dele dentro de campo. Mas o certo é que não foi pênalti. Não tem por que a torcida do Grêmio protestar que foi pênalti, reclamar por uma marcação de pênalti, porque a regra é clara. Diferente se você tem, por exemplo, um ataque e a bola no ataque bate na mão do jogador que está tentando fazer o gol. Não importa se bate no corpo, se desvia, vai ser marcada a falta. Diferente desse lance do Gerson. O Gerson estava na defesa, ela desvia no corpo dele e depois bate na mão. Então não tinha motivo para marcar o pênalti. O Flamengo volta a chegar só depois, né, do lance do gol do Arrascaeta, aos 24 minutos, em que ele, de novo, o Arrascaeta, domina uma bola dentro da área, bate cruzado ali, infelizmente um pouco forte, e o Bruno Henrique não consegue chegar. Depois, aos 33 minutos, novamente o Arrascaeta inicia uma jogada, encontra o Gerson livre, o Gerson demora um pouco para raciocinar o que ele ia fazer, se ele ia chutar, se ele ia inclinar o corpo para tentar tocar, e é desarmado. E a Arrascaeta tem que dar mérito para ele, foi o melhor jogador do Flamengo hoje. Primeiro tempo, então, nem se fala. Ele criou todas as jogadas que levaram perigo, praticamente, do Flamengo ao gol do Grêmio, passaram pelos pés do camisa 10 e craque do Flamengo, Arrascaeta. Vem o segundo tempo, o Flamengo começa melhor na partida, novamente pressionando a equipe do Grêmio. Logo aos 2 minutos, leva perigo no chute do Michael, né? Apesar de ir para fora, levou um certo perigo. O Grêmio arma um contra-ataque aos 5 minutos e o Pavon, depois disso, em 2 lances seguidos, ele chuta para o gol. O primeiro não leva muito perigo, o segundo desvia e o Pavon consegue então chegar ao gol, vinha sendo vaiado até esse momento pelo torcedor do Grêmio. E aí o Grêmio começa então a trabalhar a bola, a querer construir jogadas, a querer se impor dentro de campo, mas isso também não dura muito tempo. Aí vem a substituição do Flamengo. Aos 18 minutos sai o Gerson para a entrada do Gonzalo Plata e sai o Michael para a entrada do Everton Cebolinha. E aí o Flamengo ganha um gás novo para esse jogo, né? Porque o Plata é muito ofensivo e o Everton Cebolinha também muito ofensivo. E eles dois ajudam na recomposição, então o Flamengo ia ganhar muito gás nesse momento. E aí aos 22 minutos, a jogada que começa com o Everton Cebolinha e chega no pé do Arrascaeta, que vai carregando sem nenhuma marcação
fazendo então o seu segundo gol também do Flamengo. E uma curiosidade, o Arrascaeta não marcava 2 gols na mesma partida há mais de um ano. A última vez que ele conseguiu isso foi em fevereiro do ano passado, pelo Campeonato Carioca. Hoje, sem dúvida nenhuma, foi a partida do Arrascaeta, meteu caneta, fez 2 gols, construiu muitas jogadas, é tudo o que nós esperamos do Arrascaeta. Um jogo de camisa 10, um jogo de craque, que nós sabemos que o Arrascaeta é. E nesse momento, o Arrascaeta é artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado do Vegete do Vasco. Claro que nós entendemos que está no início do Campeonato Brasileiro, o Arrascaeta não é uma pessoa assim que é artilheira das competições, mas é bom frisar que ele começa aí um Campeonato Brasileiro muito bom. Então a segunda partida consecutiva com o Arrascaeta é muito importante na vitória do Flamengo. Foi importante contra o Vitória, foi muito importante no jogo de hoje, foi sem dúvida o melhor jogador da partida contra o Grêmio. E aí o jogo praticamente ganho, o Flamengo tira o Arrascaeta, tira o Bruno Henrique, claro, porque já havia que o jogo já estava ganho, o Grêmio não ameaçava qualquer tipo de reação, e também lembrando que o Flamengo faz aí o controle de minutagem desses jogadores, controle de carga, para evitar lesão. Entra então no lugar do Arrascaeta e do Bruno Henrique, Juninho e Alan. O Juninho para repor a questão do ataque e o Alan para dar uma segurada, uma marcação, uma reforçada na marcação no meio de campo. Cara, o Grêmio perdido em campo, a torcida inclusive ali aos 40 minutos mais ou menos, começou a gritar olé. O Flamengo tocava a bola e a torcida do Grêmio estava gritando olé, mostrando, claro, o seu protesto, o seu descontentamento com o jogo ridículo que a equipe fez em campo, apesar de, em momento ou outro, ameaçar uma reação, mas foi um jogo muito ruim do Grêmio. Tem que dar destaque também para o time do Flamengo, para o Felipe Luiz, que hoje conseguiu fazer com que o Flamengo jogasse da maneira que ele treina a equipe e que nós estamos acostumados a ver o Flamengo. Marcação alta, dominando o adversário, tocando a bola e conseguindo, enfim, concluir as jogadas de gol. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like. Valeu, nação. Até a próxima.